de como fazer para levar o movimento. Tem mais uma pergunta, o diácono Carlos, ele é de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele quer saber o seguinte, padre, as fichas para os novos cursilistas devem passar pelo pároco ou o próprio GED, como o senhor já disse, com os outros representantes já resolve essa entrada desse novo cursilista? Carlos, né, se chama? Diácono Carlos. Diácono Carlos. Antigamente, mas não muito, havia uma prescrição de que as fichas de inscrição para o cursílio fossem aprovadas pelo pároco. Acredito que hoje mudou muito. Sendo pelo próprio direito canônico, o movimento tem o direito de se organizar e é bom lembrar que nós temos um estatuto aprovado pela Santa Sé e temos um estatuto aprovado pela CNBB. Portanto, como movimento de igreja, ele tem o direito de se organizar com os seus leigos. Ora, eu não vejo muita lógica em que o padre não conhece os candidatos, não é pela ficha que ele vai conhecer, que o padre tenha que assinar uma ficha. Que muitas vezes ele nem quer saber do movimento. Como é que vai fazer então se o padre não admite o movimento? Que ficha ele vai assinar? Quer dizer, como é que pode dar alguém que desconhece assinar assim, simplesmente? Não, me parece que hoje o próprio GED tem cabeça suficiente, tem discernimento suficiente para saber qual é o candidato que vai admitir ou não. Portanto, não vejo essa espécie de prescrição ou tradição de que o padre tem que assinar uma ficha. Sobretudo porque ele está completamente distanciado, muitas vezes. Pode-se ouvir a opinião do padre, evidentemente, dependendo até do candidato, mas a necessidade eu não vejo. Nós vamos participar de um retiro, encontro de formação, que o senhor será o comandante. O que o senhor poderia dizer a todos os cursilistas da diocese e das dioceses vizinhas também, que vão participar desse encontro, porque eles estão numa expectativa muito grande? Paulo, se há um convite que eu atendo com uma alegria, apesar das minhas limitações, são esses convites para formação. Eu acho que, já me referi a isso aqui, o que nos falta hoje é a formação. Pode ser que aqueles que vão para esse encontro, agora de sexta-feira, não vejam nada de novo, mas a simples presença dos mais antigos, daqueles que trabalharam, daqueles que continuam caminhando, a simples presença já é um elemento de formação para os mais novos. Então é um apelo realmente que eu faço, os que puderem, embora a gente tratar com a multidão é mais difícil quando se trata de formação, mas vai ser uma oportunidade para a gente se encontrar, para a gente arejar um pouco a cabeça e para a gente mostrar as linhas do movimento nos dias de hoje. E, padre, estão pedindo a sua presença lá no Espírito Santo. O Luiz Carlos, lá de Cachoeiro de Itapemirim, mandou uma pergunta aqui. Aliás, mandou parabéns para o senhor por mais esse serviço, parabéns pelo programa. E diz aqui que sexta-feira, no dia 30, tem uma Assembleia Regional com 5 sacerdotes e o Bispo de Valença. O senhor está convidado, já que o senhor está devendo uma visita lá. Luiz Carlos, é claro que eu estou devendo, só que você sabe que lá no Grupo Nacional a gente faz um rodízio de presença. Eu não sei se toca a mim, ainda não tomei conhecimento. Se é uma Assembleia Regional, deve estar distribuído já, não sei como é que é, mas se for, é com muito prazer que eu vou a Cachoeiro de Itapemirim. A pergunta agora é do Lauro, ele é de Franca, no interior de São Paulo. Ele quer saber o seguinte, padre, existe um engajamento a nível nacional dos jovens menores de 18 anos no movimento de cursilhos? Lauro, só faltava a sua pergunta. Esse meu querido amigo lá de Franca, Lauro, é o seguinte, é uma Assembleia Nacional, decidiu que o jovem no movimento, ele tem que ter de 18 a 30 anos. Quer dizer, essa é uma idade limite. Muita gente me pergunta, mas há jovens que com 15 anos já estão maduros. Espera lá, se você for julgar cada um, aí nós teremos uma variedade que não tem condições de a gente trabalhar no movimento. É preciso, no momento, estabelecer uma idade limite, tanto a inferior quanto a superior. E aqui entre nós a idade limite é 18 a 30. Eu compreendo que jovens de 17 anos, muitas vezes, têm muito mais cabeça do que o de 18 ou 19. Mas a limitação é esta, para a gente não criar uma diversidade que depois a gente acaba se confundindo. Obrigado, Laura. Mais uma pergunta agora é da Francisca. Ela é de Santos, no litoral paulista. Ela parabeniza o senhor pela entrevista, pela participação no cursilho. Ela gostaria de saber o seguinte, não seria importante inserir este movimento na internet, no virtual, já que os jovens estão mais ligados nessa área, padre?
site www.cursilho.org.br. Quer dizer, já está lá no site, né, conhecido www.cursilho.org.br. Então, lá está. Possivelmente, né, o próprio site ainda é um pouco deficiente, mas está se trabalhando para atualização e para que o jovem esteja, e o jovem está presente lá no site. Viu, Francisca? Aproveite e entre no site e faça suas observações. Você que está ligada, né, hoje você está, né, tá ligada, então, como é? Está plugada, né, sei lá o que for. Então você entra no site e você vai ver como você vai encontrar muita coisa do jovem também. A pergunta agora é do Beto, ele é de Apucarana, no Paraná. Ele gostaria de saber, padre, qual o papel dos núcleos ambientais no relacionamento e se os núcleos estão atingindo no relançamento e se os núcleos estão atingindo o seu objetivo. Beto, eu acho que os núcleos ainda não estão maduros no Brasil. Eu vejo, por exemplo, em Apucarana, que é uma diocese, um GED, que assumiu bastante os núcleos ambientais, é claro que é uma progressão. Eu vejo o próprio folheto litúrgico que o padre José Antônio, ele edita aí, ele traz no final do folheto litúrgico reuniões para os núcleos ambientais. E cada semana ele tem um formato para a reunião. Isso é excelente, é muito bom. Agora, eu vejo sempre a necessidade de um caminhar, né? Não basta a gente ficar só naquilo que a gente está fazendo, mas procurar melhorar. Levando em conta que o núcleo ambiental, por exemplo, numa fábrica, ele tem a dimensão da oração, que vocês aí praticam muito, tem a dimensão da reflexão da palavra de Deus, mas tem também a dimensão de um pé no chão na realidade. Então, na medida em que esses núcleos ambientais estão presentes, eles devem analisar a realidade do trabalho também. Se ali se pratica justiça, se ali se pratica um salário justo, se ali acontece um bom relacionamento entre os funcionários e a própria direção, se é preciso, muitas vezes, dialogar. Note que não é um sindicato. Quer dizer, o sindicato não se movimenta urgido pela palavra de Deus. O sindicato se movimenta por razões políticas e sociais. Agora, o núcleo ambiental, ele se movimenta movimentado e pela própria palavra de Deus. Portanto, há sempre um caminhar. Por mais perfeito que seja essa pequena comunidade de fé, ela tem sempre uma caminhada a fazer, sempre a descobrir. É isso que traz o encanto e o fascínio do núcleo ambiental, porque ele está sempre presente na realidade concreta de hoje, não de ontem, de hoje. Então, acho que vale a pena. O relançamento está insistindo no núcleo ambiental, só que ainda nós estamos muito, muito deficientes nesse campo. Agora o João faz a próxima pergunta. Padre Beraldo, nós sabemos que o movimento de Cursilhos tem um ponto nevrálgico: escola vivencial e escolinhas. Eu queria que o senhor dissesse aí para nós. Nós sabemos o seu ponto de vista, pelo convívio, mas que o senhor colocasse aí para esse Brasil imenso que nós temos, a grande diferença aí de escola João, vivencial e as escolinhas. Me dizem, às vezes, que escolinha é um termo afetivo. Só que escolinha já pertence ao outro professor. Eu não vou dizer aqui o nome, porque não interessa. O que nós temos é uma escola vivencial. A escola tem que ser levada a sério. Por isso nós falamos escola vivencial. Né? Então essa escola tem um lugar fundamental no movimento, que aliás foi um dos primeiros movimentos, se não foi o primeiro, a criar um instrumento de formação. Antigamente era um instrumento de formação só para quem ia trabalhar em cursilho. Hoje é um instrumento de formação que deveria ser mais aberto para toda a comunidade, além de respeitar as escolas de teologia das dioceses, essa coisa toda. Então a escola vivencial, ela é fundamental para o movimento. Tanto assim que a gente diria, eu insisto muito nisso, não deve ir a cursilho mensageiros que não estejam frequentando a escola vivencial. Ainda que saibam tudo, mas a presença do mensageiro na escola é uma presença construtiva para aqueles que estão iniciando.